O que é um clone? Um clone é um organismo que se origina de uma célula e é idêntico a essa célula original. O mecanismo que promove o surgimento de clones é denominado de clonagem e constitui o modo de reprodução assexuada comum em algumas plantas e bactérias. O termo clonagem atualmente tem sido utilizado para indicar um processo feito em laboratório que produz indivíduos iguais por intermédio de técnicas de transferência nuclear. A ideia de clonagem surgiu em 1938, quando o embriologista Hans Sperman apresentou a ideia de clonagem ao propor uma experiência em que o núcleo de uma célula em um estado mais avançado de desenvolvimento seria transferido para um óvulo. A partir daí, vários estudos foram feitos e diversos clones foram criados. A primeira experiência de clonagem com vertebrados foi realizada em 1952. O que é uma clonagem natural? É toda reprodução assexuada. E toda essa reprodução assexuada vai gerar um clone. Isso é uma certeza que nós temos, porque eles possuem o mesmo genoma. Um exemplo disso é das plantas. Se você pega uma planta matriz, a partir dela vai produzir outras plantas e isso se forma um projeto de clonagem. Um tipo de clonagem é a clonagem reprodutiva, na qual tem o objetivo de produzir organismos idênticos ao progenitor. A técnica é chamada de transferência nuclear, que é basicamente a retirada do núcleo de uma célula adulta e sua introdução em um óvulo do qual foi retirado o núcleo, então não tem material genético, né? Em seguida, essa célula é transferida para o útero de um organismo que dará continuidade ao desenvolvimento do embrião. Esse foi o procedimento para a criação da ovelhinha Dolly. Mas esse tipo de clonagem apresenta alguns problemas, como a morte precoce dos clones e a presença de anormalidades, que são provocadas possivelmente por falhas na reprogramação do genoma. Outro tipo de clonagem é a clonagem terapêutica, que é realizada por meio de um procedimento semelhante à clonagem reprodutiva, na qual o DNA de uma célula adulta é retirado e introduzido em um óvulo sem a presença de material genético. No entanto, diferente da clonagem reprodutiva, a célula não é introduzida em um útero para se desenvolver. Após algumas divisões, as células-tronco são direcionadas para a formação dos tecidos idênticos ao do doador. Vale lembrar que as células-tronco são células com grande capacidade de divisão e diferenciação, podendo assim tornar-se outros tipos celulares. A clonagem terapêutica poderia ser utilizada no tratamento de algumas doenças, como problemas cardíacos, de forma a substituir um tecido cardíaco após o infarto. A clonagem é um procedimento de muita importância porque é como se ela abrisse novos caminhos. Um exemplo: tratamentos que necessitam de transplantes por meio do cultivo de células idênticas às do tecido da qual foram retiradas. Um outro exemplo também da importância da clonagem é a clonagem reprodutiva, porque ela pode dar uma esperança para casais que não podem ter filhos devido a problemas genéticos. Então, a partir desses dois exemplos, nós conseguimos ver o quão importante a clonagem pode ser na nossa vida. Tem duas curiosidades muito legais. Uma delas é sobre a ovelha Dolly, aquela ovelha que foi feita a partir de uma clonagem. Essa ovelha, ela viveu durante 7 anos e a ovelha Dolly também teve 2 filhotes. Mas hoje, o corpo da Dolly se encontra lá no Museu Hell, o museu da Escócia, em Edimburgo. Então, o corpinho da ovelha está lá naquele museu. Uma outra curiosidade também é que em 2017, pesquisadores da Universidade de Harvard ensinaram estudos sobre a possibilidade de clonagem dos mamutes, que foram extintos há mais de 10 mil anos.